Olá pessoal, então vamos aqui para mais uma aula de desmonte mecânico e nessa aula nós vamos começar tratando aqui dos tipos de desmonte mecânico. Então nós temos dois tipos, né? O intermitente e o contínuo. Bom, intermitente é tudo aquilo que precisa, digamos, de dar algumas paradas, né? Ou seja, é o contrário de contínuo, né? O contínuo é essa ideia de algo que segue sem parar, sem ser interrompido. Quais são os tipos, então, de desmonte, né? E os equipamentos que se usa, tá? No desmonte intermitente. Então, a shovel, a dragline, a retroescavadeira. Então, são equipamentos típicos que quando você chegar na lavra e detectar, né, que eles estão sendo usados, então você já sabe que ali está acontecendo um desmonte que pode ser classificado como intermitente. E o desmonte contínuo, né, é feito pela Buckwell Excavator, né, uma escavadeira de rodas, mas ela pode também ser de esteira, e mineradores contínuos em geral. Tá? Aqui, quem já leu o material já viu as imagens, né? Nós vamos falar um pouquinho aqui. Então, vamos pegar a diferença de um minerador contínuo de um minerador intermitente, né? Então, as dragas, por exemplo, é um exemplo de um minerador intermitente, tá? Nós temos uma draga bem básica e muito usada, que são dragas de pequeno porte e até médio porte, que é a maioria, por exemplo, as duas que tem aí nos areais de Nova Venécia, uma abaixo do IFES, né, no caminho para São Mateus, e a outra lá, depois do posto Dois Irmãos, você entra à direita, antes do radar, né, como se estivesse indo para a Rede, para o Pipinuque ali, mas é bem antes, logo no início ali, uns 2 quilômetros de estrada de terra. Então tem um areal ali. Então são dessas dragas de pequeno porte, mas que já dá uma produção bem considerável. E como que elas funcionam? Inclusive elas são bem assim, um tanto quanto rústicas, né? Além de elas serem a óleo diesel, produzirem muito barulho, aquele motor, né, diesel funcionando faz muito barulho. Principalmente quando ele vai ficando mais usado, né? Ele vai tendo geralmente alguns vazamentos, uma queima não completa do óleo diesel. Então, além de fumaça para o meio ambiente, às vezes algum residual de óleo que cai na água. Então, por isso que às vezes em alguns lugares as dragas funcionando, elas são bem criticadas, incomodam a vizinhança. E ainda tem um outro problema, né? Uma questão trabalhista, digamos assim, humana, né? Humanitária, que é a condição de trabalho do operador, né? Às vezes são dois, três, mas algumas vezes a empresa coloca um só, né? E como que funciona, né? Nessas pequenininhas, né? O operador ele entra literalmente dentro do rio, dentro da água, tá? Fica procurando, né, manualmente, dando alguns mergulhos e verificando, né, às vezes com o próprio pé e tudo, né, que você sente irregularidades, né? Ou seja, o leito, o fundo do rio está aqui. Então você está vindo aqui, você sente um morro, né? Ou seja, isso foi a areia que acumulou. Então você vai trazer a ponta da tubulação da draga, né? Não é um tubo tão duro quanto esses canos de PVC de casa, né? E também não pode ser tão molinho como uma mangueira, né? Então ele fica num material intermediário, né? Flexível, apesar de ter umas que tem a tubulação rígida. Mas essas de dragas, geralmente ela é um pouco mais maleável. Então ele vai colocar ali perto daquela areia, né? Que vai ser sugada.
vai lá na draga, sobe na draga e vai ligar o motor, então que vai o compressor, né, que vai fazer a sucção dessa areia, que vai passar por dentro dessa tubulação, obviamente com a água junto, e a tubulação final está lá em terra, né, onde esse material vai sendo empilhado, a água tem todo um conjunto de caixas depois de secagem, que essa água vai escorrendo, vai passar nessas caixas de limpeza, vai retornar ao rio e a areia vai ficar ali para ser secada, né? E depois retomar de ser vendida. Tá? Então, por que é intermitente? Ele achou esse banco de areia, sugou esse banco de areia, né? Acabou. Como que ele sabe que acabou? Ele tem que ficar de olho, porque ele não deve deixar sujar a areia. O que é sujar a areia? Você sugar toda a areia e chegar na camada O, né? Na camada orgânica, né? Então, a areia geralmente vai para a construção civil. Então, você não pode misturar e ter material orgânico, por exemplo, na mistura depois do cimento, né? E se sujar, vai ter que limpar antes de vender, porque ninguém vai comprar essa areia suja. Então, o material ele é intermitente exatamente por isso, né? Você faz pequenas paradas e às vezes até uma parada grande, né? Então, acabou aqui. Agora, às vezes, você vai ter que recolher a ponta da mangueira, né? Da tubulação, colocar em cima da draga e a draga, né, funciona como se fosse um barco, né? Ir até um outro local. Tem esse tipo aqui também, né, que aqui é uma draga um pouco maior, que é o seguinte, essa tubulação dela, ela, ela é flexível, digamos assim, no sentido que ela sobe e desce de acordo com a irregularidade do solo. Então aqui você não vai mandar um operador, né, mergulhar aqui, tá ok? Então, na medida que ela vai sugando a areia, tá? Na medida que ela afunda, tá? Então, ou seja, ela detecta que você baixou do nível de areia, então ela para, tem um sensor lá em cima, avisa o operador, se essa aqui ainda estiver conseguindo sugar, ele espera, ou seja, essa para de sugar, essa continua. Aí essa também já chegou no limite zero aqui, então o operador vai desligar as duas e vai seguir. Então, ou seja, elas mesmas, né, essas hastes aqui, essas tubulação, que tem sensores e tudo, ela vai detectando, né? E também aqui em cima é feita uma análise visual do material, tá? Para ver a qualidade e para ver se continua ou não a fazer a sucção. E uma outra aqui, né? Que também só um minutinho aqui, que também é intermitente, né? Você trabalha aqui, aí esgotou esse pedaço da bancada, esse material, esse equipamento tem que parar, virar para o outro lado ou caminhar mais para frente na lavra, né, na bancada e retomar o desmonte, né? Então, ou seja, a ideia do intermitente é isso, né? O processo ele vai sofrendo paralisações, né? E o contínuo, vou mostrar aqui uma operação contínua para vocês, né? Só um minuto, aqui. Por exemplo, aqui que nós temos, né, um equipamento de fazer o desmonte, no caso aqui é carvão, né? Então você tem essa camada e esse material vai desmontando, né, sem parar, ok? Geralmente as lavras de carvão você tem as camadas,
né? E o equipamento é colocado aqui, então ele vem desmontando, né, cortando e vai caindo atrás dele numa esteira e vai sendo levado embora. Quando ele chega aqui no final, ele mesmo já vai para frente, já volta desmontando e sempre caindo na esteira. Essa esteira está acoplada nele, então ela vai caminhando com ele. Então, ou seja, você vai abrindo, né, um espaço lavrado e vai caminhando com a lavra até que isso finalize. Então, basicamente, essa é a diferença, né, dos equipamentos de desmonte mecânico intermitente, que então há paralisações na produção, e do contínuo, que uma vez que ele começa a operar, né, lógico que vai parar para final de turno ou quando tiver manutenção, mas ou seja, no tempo de produção dele você, né, se não teve nenhum problema, se não deu a hora do almoço do operador, mas às vezes até substitui um pelo outro, né? Então ele vai produzir continuamente, ok? Então vamos para o próximo vídeo.